OBMAP nível 2, 2011, questão 13. As idades de 3 crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura, vemos a resposta de cada uma delas quando perguntada sobre suas idades. A criança com 8 anos foi a única que mentiu. A criança mais velha e a criança mais nova são nessa ordem? Bom, eu fico muito confuso com esses exercícios. Eu vou dar letras aqui, tá? Nomes, por exemplo, A, B e C. Tem poucas combinações de idades, né, que podem acontecer aqui. São 6 combinações possíveis de idades. Tem várias maneiras de resolver esse exercício. Uma das maneiras de resolver o exercício é a gente fazer o seguinte. Supor que uma das crianças falou a verdade e ir analisando o que as outras disseram. Às vezes funciona resolver desse jeito, por lógica. Outra é analisar uma por uma. São 6 possibilidades aqui, a gente analisa uma por uma, né? As idades, por exemplo, fala que essa criança tem 7, essa tem 8, essa tem 9, vê o que acontece, aí muda as idades e vai vendo o que acontece até a gente achar um caso que dê certo. Esse é um jeito. Outra maneira de resolver o exercício é que eu vou tentar agora, que é o seguinte, ó, vamos ver aqui. A falou que a idade dela não é 7. Vamos supor que ela está falando a verdade? Ó, então vamos fazer o seguinte, para A estar falando a verdade, a idade dela tem que ser 8 e 9. Para B estar falando a verdade, a idade dela tem que ser 7 ou 9. Para A estar falando a verdade, a idade tem que ser 7 ou 8. E vamos ver o que acontece se eles estiverem mentindo. Por exemplo, para ela estar mentindo, a idade dela tem que ser 7. Para ela estar mentindo, a idade dela tem que ser 8. E para ele estar mentindo, a idade tem que ser 9. Beleza, a gente sabe que só a criança que tem 8 anos mentiu. Agora vamos ver o seguinte aqui. Vamos supor que essas duas primeiras crianças falaram a verdade, tá? Qual é a única maneira? Quais são as idades delas se elas duas falaram a verdade? A gente tem que a primeira pode ter 8 e a segunda 9 anos, ou a primeira pode ter 9 e a segunda 8 anos. Opa, e a segunda 7 anos, né? 7 anos. Essas são as duas possibilidades. Vamos dar uma conferida agora no seguinte. A criança com 8 anos foi a única que mentiu. Então, a gente já elimina essa possibilidade aqui, porque a criança com 8 anos foi a única que mentiu. Então, a gente sabe que, assim, se a gente for considerar que essas duas primeiras crianças falaram a verdade, nenhuma delas pode ter 8 anos, porque a criança de 8 anos foi a que mentiu. Então, a única forma disso aqui acontecer é se a gente tiver as idades 9 e 7. E aí, essa criança aqui tem 8 anos e mentiu. Só que aí a gente cai num problema, olha só. Essa criança teria falado a verdade. A que sobrou. Então, isso aqui não pode acontecer. As crianças A e B não podem ter falado a verdade ao mesmo tempo. Vamos recapitular aqui, ó. Se A e B falaram a verdade, a gente tem duas possibilidades. Ou A tem 8 anos e B tem 9, elas não têm a mesma idade. Ou A tem 9 anos e B tem 7, né? Só que a criança com 8 anos mentiu, então o primeiro caso é uma contradição. E se o segundo caso é verdade, a criança que restou tem 8 anos. Só que no caso aqui, C falou que não tem 9, né? Então, ou seja, se essa criança tiver 8 anos, ela falou a verdade, e a gente cai numa contradição. Então, A e B não podem estar juntos falando a verdade. Vamos testar agora B e C.
Se B e C estão falando a verdade, quais possibilidades a gente tem? Ou B tem 7 anos e C tem 8, ou B tem 9 anos e C tem 7, ou B tem 9 anos e C tem 8. Certo? São as possibilidades. Elas não podem ter a mesma idade, mas, por exemplo, se B tem 7 anos, C não pode ter 7, C só pode ter 8. Então, é 7 e 8. E se B tem 9 anos, C pode ter 7 ou 8 anos, não teria problema. Aí essas duas crianças estão falando a verdade, tá? Isso não dá problema. A gente sabe que a criança com 8 anos foi a única que mentiu. Aqui a gente tem dois casos onde a criança de 8 anos falou a verdade. Então esses casos não podem ser válidos. Então a gente sobrou para a gente analisar só esse caso, que o B tem 9, o C tem 7 anos e o A sobrou, a única idade que sobrou para o A é 8 anos. Só que se A tem 8 anos, ele falou a verdade também. E aí a gente cai numa contradição. Então, B e C não podem ter falado a verdade juntos. Então a gente já viu que A e B não podem ser simultaneamente verdade. E B e C não podem ser simultaneamente verdade. Sobrou uma alternativa só pra gente. A e C falarem juntos a verdade e B ser o mentiroso. Vamos testar isso agora. A gente vai colocar A falando a verdade e C falando a verdade. Quais possibilidades a gente tem? Bom, se A tem 8 anos, o C só pode ter 7. Se o A tem 9 anos, o C pode ter 7 ou o C pode ter 8. Lembrando que o exercício diz que a criança com 8 anos mentiu. Então, esse primeiro caso não pode ser, porque a gente está considerando que o A falou a verdade. E o C também. A gente só sobrou para a gente analisar esse caso. 9 anos para o A e 7 anos para o C. E sobrou para o B ter 8 anos. Aí vamos ver o seguinte. Se o B tem 8 anos, B mentiu, de acordo com a nossa tabela aqui. Então tá tudo perfeito, porque só uma criança mentiu e a criança que mentiu é a que tem 8 anos. Então a criança A tem 9 anos, a criança C tem 7 anos e a criança B tem 8 anos e mentiu. Vamos testar aqui, ó. A criança A tem 9 anos, a criança B tem 8 anos e a criança C tem 7 anos. Vamos lá. 9 anos não é 7. Falou a verdade. Criança de 8 anos falou não é 8. Mentiu. Criança de 7 anos falou não é 9 anos. Falou a verdade. A criança mais velha e a criança mais nova são nessa ordem. A criança mais velha é de 9 anos, que é a menininha aqui. Essa menininha. E a criança mais nova é de 7 anos, que é o menininho aqui. Então é essa menininha e esse menininho. É isso. Então, alternativa P. Beleza? Como eu falei, tem várias formas de resolver o exercício. Uma delas é criar a tabela verdade. Vou explicar. Por exemplo, só para deixar mais completa a resolução aqui. Mostrar várias maneiras de resolver. Vamos lá. A, B, C. Quais são as possibilidades de idade, né? De idade de cada um. Vamos lá. A pode ter 7, B8, C9. A pode ter 7, B9, C8. A pode ter 8, 7, 9. 8, 9, 7. Aí A pode ter 9, aí sobrou 7, 8, né? 7, 8. E A pode ter 9, 8, 7. Nossa, como você fez tão rápido? Eu pego a menor idade possível para o A. Aí, com a menor idade possível para o A, eu pego a menor para o B e a menor para o C. E depois eu inverto o B e o C. Assim eu vou forçando os casos a virem numa sequência onde eles aparecem só uma vez. Então, ó, 7, 8, 9. Depois eu inverto o 8 e o 9, 9 e 8. Acabaram todas as formas de eu usar A com 7 anos. Eu vou para a próxima idade. Qual é a próxima menor idade? 8 anos. Se eu colocar A com 8 anos, o que sobra para o B? E para o C? 7 e 9. Eu coloco primeiro na sequência crescente e depois eu inverto. Aí eu vou para o próximo. E assim consecutivamente. Tá. Então,
Agora vamos analisar aqui o exercício. Vamos analisar o exercício. Se a criança A, nossa, que salada, A, B e C. Fazer desse jeito fica muito difícil. Porque eu tenho que olhar caso a caso, eu confundo toda a minha cabeça. Ó. Se o A não é 7, vamos lá. Ela falou, o A tem 7 anos e falou não é 7. Então ela mentiu. E a criança com 8 anos foi a única que mentiu. Então aqui a criança com 7 anos já começou mentindo. Então esse caso não pode ser. Vamos para o próximo. A criança que tem 7 anos falou que a idade dela não é 7 anos. Criança A, que tem 7 anos, falou que a idade não é 7. Então a criança com 7 anos mentiu. E só a criança com 8 anos mentiu. Então esse caso está errado. Vamos lá. A criança A tem 8 anos e falou que não é 7. Falou a verdade. Aí temos um problema novamente. A criança com 8 anos foi a única que mentiu. E aqui a criança com 8 anos já falou a verdade. Caso problemático. Da mesma maneira, esse caso é problemático, porque a criança com 8 anos falou a verdade. Então, sobrou para o A ter 9 anos. A gente já sabe que A tem 9 anos. A tem 9 anos e não é 7, falou a verdade. A criança B tem 7 anos. 7 não é 8, falou a verdade. E a criança de 8 anos falou que a idade dela não é 9, falou a verdade. Aqui os três falaram a verdade. Então, esse caso não serve, porque a criança de 8 anos mentiu. Aí vamos ver esse último. A criança de 9 anos falou que a idade não é 7. Verdadeiro. A criança A. A criança A falou que tem 9 anos, falou que a idade não é 7. Criança B, que tem 8 anos agora, né? Deixa eu apagar esse 7 para vocês não confundirem. Ó. Criança B tem 8 anos. E ela falou que a idade dela não é 8, ela mentiu. E a criança C tem 7 anos e ela falou, não é 9. Ela falou a verdade. Aqui apenas a criança de 8 anos mentiu. E aí é o que o exercício pede. Então, fazendo a tabela completa com todos os casos, chegamos à resposta também. Eu acho mais confuso fazer desse jeito e talvez, para mim, pelo menos, não fica tão claro o raciocínio, mas é outra forma de resolver. Aí a gente vê... Eu chamei a criança que está no topo de A. Então, essa criança aqui tem 8 anos. Essa criança tem 9 anos. Essa criança que eu tinha chamado de B tem 8 anos. E essa aqui tem 7. Novamente, a mais velha é ela e o mais novo é ele. Beleza? Tem outras formas de resolver o exercício também. A outra é baseado em tentar olhar para as premissas primeiro. Por exemplo, tentar descobrir se essa pessoa aqui falou a verdade ou não, assumir que ela falou a verdade e tentar tirar conclusões em sequência das outras duas. Em alguns exercícios esse método vai ser bom, mas esse método em geral, o último que eu estou falando, ele vai ser bom em exercícios onde as premissas são sequenciais. O que eu quero dizer com isso? Nossa, que difícil. Premissa é a frase que a pessoa está falando, que a gente vai julgar como verdadeiro ou falso. Quando o exercício é assim, é de uma pessoa falando de outra, por exemplo, essa menina falou alguma coisa sobre essa outra menina, certo? Então a premissa está vindo de maneira sequencial. Quando uma menina fala da outra menina, a gente consegue tirar conclusões em sequência de todo mundo. Aí essa menina vai falar desse menino, aí esse menino vai falar dessa menina. E aí a gente consegue, por exemplo, a gente pode tentar assumir que a primeira pessoa falou a verdade e ver o que vai acontecendo em sequência. Na maioria das vezes, a gente vai, assumindo que isso aqui é verdade, a gente pode chegar numa contradição, que é alguma coisa que tem que ser falsa vai ser verdadeira, ou alguma coisa que tem que ser verdadeira vai ser falsa. Aí a gente sabe que, por exemplo, essa pessoa não falou a verdade, ela mentiu. Aí a gente assume que ela mentiu e analisa tudo. E essa é uma forma de resolver o exercício. Mas como eu falei, essa forma de resolver serve para quando as premissas vêm de forma sequencial
entre os integrantes aqui. Então, assim, quando uma pessoa está falando da outra, é interessante resolver desse jeito. Quando não é isso que acontece, a gente busca uma das duas primeiras formas que eu coloquei para resolver. Tá? Vamos para a próxima.